Então é isso, bem-vindo a todos, muito obrigado, obrigado pela presença de todos. A gente tem aquelas novidades que o Damasceno vai separando para nós aí toda semana, que ele vai falar um pouco aí, e principalmente estamos numa semana importante para o nosso PL 00521, que ele vai passar um pouco por cima também. Assim como foi também humilde quando o Efraim queria que fosse lei Damasceno, você, Damasceno, falou, não, você coloca a lei aí de autoria tua. Isso também é humildade, parabéns. Parabéns, essa PL 005 aí, 2021, você que escreveu. Mestre Damasceno. Coordenou tudo isso e teve a humildade de falar para Efraim, não, Damasceno não, coloca o seu nome. Isso é uma coisa gostosa, é bom falar isso, é bom sentir isso, é bom falar isso, sabe? Quer dizer, que companhia boa que a gente está, né? Então, graças a Deus, as coisas estão andando. Então, professor Damasceno, você está com a palavra, por favor, então, espalhe um pouco aí do que você juntou para nós aí essa semana. Vamos lá, boa reunião para todos. Muito bem, boa tarde a todos. Só dizendo o seguinte, que nós colocamos 3 temas, um é o do momento, que é o tema do PLP 005, para sempre nós irmos registrando a sua tramitação. Hoje nós temos como convidados especiais, exatamente em virtude do avanço desse tema, o vice-presidente da ABAD, Juliano César Souto, que vai nos trazer as atualizações. Mas eu queria registrar, Sandoval, que o formato que nós estamos colocando de alguns temas variados em forma de consultoria atende a uma proposta do Vanduí também, que nós precisamos de alguns temas do dia a dia das empresas. Então, eu recoloquei aqui a questão desse IRPJ, que é uma reforma tributária que não é reforma tributária, é uma mudança no imposto de renda, e para nós comentarmos um pouquinho. E o Juliano também nos passou um questionamento, e nós vamos aproveitar para, em forma de consultoria, nós atualizarmos, que serve para todos nós, o que pode ocorrer se o projeto de lei for aprovado na situação em que se encontra. Então, por último, nós também trouxemos o avanço da PEC 110, que é a reforma tributária, até para atualizar e fazer um link entre o que está tramitando na PEC 110 e a nossa proposta do PLP 05. E, por último, extra-pauta, vamos chamar assim, o projeto de lei federal 3203, agora em 2021, que regulamenta a emenda constitucional número 109, também de 2021, sobre incentivos fiscais. Essa vai atingir, o Juliano e Vanduí e o Antônio, vai atingir o Nordeste em peso. O reflexo disso aí é muito grande, porque tira uma parcela muito grande do capital de giro para micro e pequenas empresas médias também, que vem do Banco do Nordeste. Então, nós vamos comentar ano passando, e no próximo encontro eu vou trazer isso com mais profundidade. Então, vamos dar nossa aberturazinha oficial, para em seguida nós tomarmos os temas que nós já mencionamos. Tem agora com o microfone ligado, eu pediria que desligasse. Muito bem, conforme nós já comentamos, nós estamos hoje como apresentador, Sandoval presidindo a mesa, e o Juliano é nossa participação especial. Os temas que nós vamos abordar na ordem do dia é o PLP 05, o PL 2337 e a reforma tributária da PEC 110 de 2019, e, como eu disse também, um comentário sobre o PL 3203 de 2021. Muito bem. O PL 05, vocês estão vendo na tela aí, que ele está com o relatório, o voto publicado
no Diário Oficial Interno da própria CCJ, da Câmara Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, já que foi aprovado. O próximo passo, nós vamos precisar trabalhar para ter no plenário da Câmara Federal 257 votos favoráveis. Por tratar-se de um projeto de lei complementar, o quórum é esse. É a metade mais um. Nós temos 513 deputados na Câmara Federal, então nós precisamos de 257 votos favoráveis. Não significa, não interessa a quantidade de pessoas que estejam na sessão. É o voto favorável ao projeto. Então, nós precisamos trabalhar para termos a garantia de 257 votos pela aprovação. Agora, houve uma reunião organizada pelo presidente da ACADIAL, que é o José de Souza Vieira. Nós estamos vendo aí a reunião com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Participaram os deputados Efraim Filho, que é quem assinou o projeto de lei, o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, a deputada Paula Belmonte, da Cidadania do Distrito Federal, foi quem fez o relatório e voto na CCJC, Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB de Alagoas, e Júlio César, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, por onde passou primeiramente o nosso projeto. Representando a ABARES, teve o Leonardo Severino, o presidente, e o vice-presidente Juliano Faria Souto, que está conosco aqui neste evento. Também participaram José de Souza Vieira, que é o presidente da ACADIAL, e o diretor daquela entidade, Aldo Nobre de Oliveira e Edivaldo Cunha Brito. E ainda o presidente do Sindiatacadista do Distrito Federal, Lisipo Tomin Gomit. Então, essa foi a comitiva que esteve participando, e eu passo a palavra para o Juliano para ele comentar sobre o tema. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, ressaltar o trabalho da CADEAL, que logo prontamente, como tem sido feito pelas outras afiliadas, né, o Espírito Santo, quando estava tramitando na CFT, o pessoal do Piauí, ou seja, as palavras de Sandoval são palavras muito sábias, porque a tramitação desse PLP ele mostra um conjunto de afiliadas junto com a entidade ABAD e irmanar na busca de um objetivo. Eu não vou citar cada um, porque senão eu vou cometer equívocos e não enaltecer individualmente cada pessoa que tem trabalhado nesse projeto. Mas, especificamente, em relação a essa reunião, foi uma reunião de extrema importância, porque a deputada Paula Belmonte ela protocolou um requerimento de urgência para a tramitação desse projeto, e o pleito ao presidente da Câmara foi que esse PLP ele fosse analisado, a inclusão dele na pauta pelo Colégio de Líderes, que o processo ele funciona dessa forma. Então, hoje nós estamos com duas missões. Uma que nós precisamos nos mobilizarmos para que o requerimento de urgência da deputada Paula seja aprovado, e isso precisa de um trabalho junto aos parlamentares e precisa de um trabalho junto aos líderes, porque ao conquistar um líder, como eu mandei mensagem para cada presidente individualmente, por exemplo, nós temos 2 líderes que são do estado da Paraíba, um líder do PL e um líder do Republicano. Quando um líder desse vota favorável ao requerimento, ele vota por todos os parlamentares daquela sigla. Então, nós temos hoje líderes no Brasil todo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e nós estamos, tanto a deputada Paula está fazendo essa abordagem, como a gente passou isso para cada estado. Alguns estados nós já conseguimos que os líderes apoiassem, ou seja, o deputado Efraim, que é líder, já apoiou,
o deputado Cacá Leão, da Bahia, através do trabalho lá da Federação do Comércio, apoiou. Então, hoje, o nosso grande desafio é conseguir que esse requerimento de urgência seja aprovado. E a condução, que esse foi o objetivo da reunião, do presidente Lira, junto ao Colégio de Líderes, para que esse nosso PL ele possa entrar em pauta, porque a pauta da Câmara ela é uma pauta bastante congestionada e os projetos eles tramitam a partir da deliberação desse Colégio de Líderes. Havia a informação que isso seria decidido hoje, mas até o momento eu não tenho ainda uma informação da assessoria legislativa lá em Brasília, como foi a condução dessa situação no Colégio de Líderes. Mas eu posso dizer, numa visão, na primeira impressão, que nós sentimos uma predisposição do presidente da Câmara, o deputado Lira, uma predisposição muito boa para com o projeto. Ele entendeu muito bem a essência do projeto, não é nada novo, nós apenas estamos corrigindo algo que lá em 2017 tinha um cenário e hoje se vislumbra com outro cenário. E simplesmente alongando os regimes no mesmo período que a indústria tem de regimes especiais, ou seja, criando uma equidade. Eu gostei muito, assim, numa visão de quem estava presente na reunião, do entendimento e da aceitação do presidente Lira. Mas, de qualquer maneira, nós temos os nossos colegas de Alagoas, que têm uma proximidade muito maior com a bancada. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, que é líder do MDB, estava presente na reunião e imediatamente ele aprovou o requerimento de urgência. Então, nós sentimos na reunião um clima muito favorável ao andamento célere desse projeto, mesmo sabendo das dificuldades de você caminhar com um projeto na pauta do Senado. Eu já me desculpei diretamente e também no grupo, mas eu não sei se o César está no grupo. Nós cometemos uma gafe horrível de não termos convidado o deputado da Vitória para estar presente na reunião, porque, na realidade, a reunião foi marcada na terça-feira à tarde, confirmada na terça-feira à tarde, para ser quarta-feira de manhã. E isso foi um corre-corre e, por algum motivo, tanto eu como o Pedro, lá de Brasília, lembramos de convidar no gabinete do deputado Júlio César e passou completamente em branco convidar o deputado da Vitória. Então, foi um agafe que a gente tem que minimizar pela inexperiência que nós temos na condução desse trabalho. É algo que não poderia ter acontecido, porque o deputado da Vitória e a equipe do Espírito Santo foram grandes baluartes na comissão mais complexa. Lógico, a participação do deputado Júlio César foi muito importante, mas o deputado da Vitória fez live com a gente, apainou todas as arestas e a gente, lamentavelmente, cometeu essa gafe. Então, eu estou aproveitando aqui em público para reconhecer essa falha nossa e me desculpar realmente por essa indelicadeza junto com o deputado da Vitória, que eu já conversei com o Hidalberto para que a gente tente amenizar isso lá no nosso relacionamento, porque nós temos que angariar apoios para, em conseguindo agora essa etapa de aprovar o requerimento de urgência e ser aprovado pelo Colégio de Líderes, pautar esse PL, o professor Damasceno já colocou aí com muita propriedade o quanto nós vamos ter uma luta, não vou dizer uma luta difícil, mas uma luta desafiadora
que é conquistar 257 votos para a votação do plenário. Mas a dor de hoje é aprovar o requerimento de urgência e o Colégio de Líderes decidir por pautar esse projeto no plenário. Então, de minha parte, mais uma vez, meus agradecimentos, que eu não canso de dizer. Não tem uma pessoa que eu mando uma mensagem e que eu troque ideias que tenha botado dificuldade. Todas as pessoas estão imbuídas na aprovação desse projeto, cada um fazendo a sua parte. E, lamentavelmente, como seres humanos, de vez em quando a gente comete um agafe como essa que aconteceu e com o deputado da Vitória, que a gente realmente não lembrou de convidá-lo para participar dessa reunião com o presidente da Câmara. Mas posso dizer que eu voltei de Brasília bastante satisfeito com o desenrolar da reunião. O presidente Leonardo também se fez presente e fez uma exposição maravilhosa dos motivos, da importância do projeto, e todos os deputados que estavam presentes, cada um ao seu estilo, fizeram a defesa, junto ao presidente da Câmara, da importância e da justiça desse projeto. Então, da minha parte, era isso, e ratificar mais uma vez meus agradecimentos e dizer que sempre, a qualquer momento, vocês estarão recebendo um WhatsApp: olha, Ivanduí, eu preciso que você encontre fulano de tal, porque a gente tem essa luta aí pela frente, primeiro na Câmara e depois no Senado. Então, da minha parte, era isso, e eu continuo à disposição. Muito bem, Juliano. Eu só queria, complementando o que o Juliano disse, dizer que o nosso projeto ele está tramitando desde o início no regime de prioridade. Como se trata de uma matéria que tem previsão de fim, né? Ou seja, é para renovar uma situação, renovar um incentivo fiscal em virtude de uma lei que já tem um fim pré-estabelecido, se enquadra também na possibilidade de mudança de regime, de prioridade para o de urgência. A diferença é muito grande, porque a de urgência pula a pauta, prazos, sessões, etc., então é aprovado com mais rapidez. Então, tem toda a justificativa possível para a aprovação da mudança de regime de prioridade para regime de urgência, sendo que o regime de prioridade já é muito bom, tanto que correu bastante rápido dessas duas comissões, em virtude de não ser um regime ordinário, ser um regime de prioridade. Conseguir esse regime de urgência, aí é que ele anda bem mais rápido. Mas eu acredito que todos nós estejamos nesse mesmo diapasão de trabalho. Quero só fechar aqui esse tema dizendo o seguinte: eu sei que esse projeto tiver relator nomeado, que precisa ainda da nomeação do relator. Sabe dizer, Juliano, você já sabe quem é? Já tem alguma indicação nesse sentido? Não, a informação da reunião com o presidente é que o passo agora é a definição do regime de urgência, ou seja, nós estamos angariando o voto para o regime de urgência, e a aprovação pelo Colégio de Líderes de que esse projeto entre na pauta. Não foi abordado a informação que se será nomeado um novo relator, em que momento se dará isso. Os dois pontos que ficaram foi o regime de urgência e a aceitação pelos demais no Colégio de Líderes de entrar na pauta. Mas é uma pergunta muito interessante, eu já vou estar formulando agora, imediatamente. Só um minutinho, Juliano, ainda não está no momento, não, eu me precipitei, porque ainda não chegou no plenário, já tem que sair da comissão e voltar para o plenário. Quando chegar no plenário é que é o momento dessa nomeação. Então, quando nós soubermos, então, dessa nomeação, eu tenho um compromisso de uma comitiva do próprio Concefaz para ir junto até o relator no plenário. Então, ou seja, nós estamos também, como eu disse no começo, nós estamos roendo pelas laterais, né? Então, enquanto o pessoal vai na linha de reta, eu vou aqui pelas laterais também trabalhando, e tem já esse compromisso para fortalecer isso aí. Alguém que mais quer se manifestar sobre o nosso projeto?
Doutor Marceno, gostaria de dar uma contribuição. Não, O posicionamento que nós estamos tendo aqui, junto à federação e à associação e sindicato, está tendo uma dificuldade em relação ao PT de avançarmos, porque os governadores estão um tanto quanto do PT, né? Eles estão criando algumas dificuldades, porque entendem que essa aprovação do nosso PL que eles irão perder receita, onde no entendimento que a gente tenta levantar totalmente ao contrário. Mas nós temos um parlamentar aqui da Bahia que está muito em linha, que está trabalhando, né, em Brasília com os pares para tentar modificar o cenário. Mas a gente entendeu naquela relação que o Juliano nos passou, a gente conseguiu avançar bem com o PP, mas com o PT a gente está com essa dificuldade. Não sei se alguns colegas têm algum posicionamento mais atualizado. Em relação ao PT, Toninho, em relação ao PT, nós estamos o seguinte: o trabalho vai ser via Secretaria de Fazenda. E quem tem uma ascensão grande, que é um governo do PT, é a doutora Fernanda, e ela já tem esse compromisso conosco. Tá? Ela renovou esse compromisso já hoje comigo, de que o trabalho que será feito, ela fará o trabalho favorável à aprovação do PLP. Então, ela é do governo do PT também, porque o governo do Ceará é do PT, embora seja muito ligado ao PDT, mas o governador é do PT, que é o Camilo Santana. E tem esse compromisso também de quebrar essas arestas aí. Então, vamos na verdade, talvez você tenha mais dificuldade com o PSOL, onde precisa do melhor esclarecimento, mas você já fez através daquele pessoal lá do Sul. Mas o PSOL foi que votou contra. Veja que nas duas comissões o PT votou conosco. Então, é preciso só ter um cuidado lá nesse pessoal que está desse jeito. Mas quanto ao PT, nós temos mais ou menos um compromisso de que essas áreas serão sanadas. Aí? Porque esse foi um posicionamento realmente do líder, né? Então, esse nosso deputado aqui da Bahia, ele tem uma influência significativa no PT, e ele nos deu essa posição que estava em discussão com o líder, porque realmente tinha um posicionamento contrário dos governadores. Mas é bom ficarmos aí atenados, ele está trabalhando e a gente vai atualizando aí qualquer novidade. E você viu que ele, dentro do PT, defendeu com muita força de vontade nas duas comissões, né? Sim. Da Bahia. Então, eu não vejo muita preocupação, não, porque, na verdade, esse é um assunto que não é muito ligado ao governador, é mais ligado ao secretário de Fazenda. Como eles estão nessa linha que eu te falei, que eu comentei aqui, então acho que nós podemos ultrapassar essa fase. Tranquilo, ok. Ok? Mais alguma colocação sobre o PLP, Sandoval? Eu acho que está bom, está bem esclarecido tudo aí. E só falar para o Juliano: Juliano, nós somos humanos, e humanos erram, e falham, esquecem. Isso faz parte de pedido de desculpa depois, sei lá, um aperto, um telefonema, alguma coisinha aí, resolve tudo. Vocês estão muito bem. De vez em quando escapa alguma coisa mesmo. Não se martirize com isso, não. Vocês fazem muita coisa. Você tem feito muita coisa, tem viajado muito, tem lutado muito. Isso faz parte. De vez em quando dá uma barbeirada, mas põe no lugar outra vez. Cara. Vamos em frente aí com os outros assuntos agora aí, doutor. Muito bem. Então, esse daí foi o primeiro tema que nós abordamos. Vamos para o segundo. PLP 2337-2021, Imposto de Renda. O Imposto de Renda, que o governo federal está chamando de reforma tributária, obviamente que não se trata de reforma tributária, se trata de alteração no Imposto de Renda pessoa física e pessoa jurídica. Nós comentamos na segunda-feira passada sobre os principais pontos que diz respeito às empresas com essa reforma que já está no Senado Federal. Então, já está, desde o dia 8 de setembro, está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele está aguardando a designação do relator. Eu só peguei o tema referente à tributação dos lucros, que foi provocação do Juliano. Então, a tributação, conforme nós comentamos, a proposta inicial era de 20%, e o projeto substitutivo foi aprovado em 15%.
O recolhimento e retenção é feito pela fonte pagadora, pela empresa que paga o lucro para o seu sócio, então, para o seu investidor. Então, é ela que retém e repassa. E ficou previsto uma isenção para as empresas do Simples Nacional, as empresas, pessoas jurídicas do lucro presumido, com faturamento anual inferior a 4.800.000 e que possam optar pelo Simples Nacional. Então, vamos explicar aqui. As empresas do Simples Nacional, quando repassar o lucro para o seu sócio, não reterá. Então, os sócios dessas empresas não sofrerão tributação na distribuição dos lucros. E a pessoa jurídica que tem um faturamento até 4.800.000, que seja tributada pelo lucro presumido, que poderiam optar pelo Simples Nacional e não optaram, também não sofrerão a tributação do imposto de renda na transmissão, na transferência dos lucros para os seus sócios. Agora, quais são o tipo de empresa? É por isso que eu trouxe esse tema novamente, que mesmo tendo esteja sendo tributada pelo lucro presumido e tem um faturamento inferior a 4.800.000, vão ser tributados na hora da distribuição do lucro. Aí comecei aí. Aliás, botei logo, aquela que tem o faturamento anual superior a 4.800.000. Teve um faturamento superior a 4.800.000, mesmo estando no lucro presumido, vai ser tributado. Aí vem aquelas que embora tenha faturamento, que pudesse optar pelo Simples Nacional, mas não podem, em virtude dessas vedações, também pagarão o imposto de renda. Vamos ver lá. De cujo capital participe outra pessoa jurídica. Então, uma pessoa jurídica que tem participando do seu capital social outra pessoa jurídica, não pode distribuir lucro sem isenção. Então, tem que pagar os 15%. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede do exterior. Então, está explicado aí, com sede do exterior, então, seja filial, sucursal, as empresas com sede do exterior também, ao distribuir seu lucro, pagarão o imposto de renda de 15%. 3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado. Veja bem, desde que a receita bruta ultrapasse os 4.800.000. Então, vamos analisar o que quer dizer isso aqui. O sócio, ele é sócio de mais de um CNPJ. Mas se a soma do faturamento dos dois CNPJ for inferior a 4.800.000, não tem a tributação. Se for superior, terá a tributação. 4. Cujo titular ou sócio participou mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar 123, que é do Simples Nacional. Também desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Se, por acaso, ele for sócio da outra empresa com mais de 10% do capital e o somatório do faturamento dessas empresas, pode ser 3, 4, 5, não interessa, não ultrapassar 4.800.000, então, digamos, são 4 CNPJs distintos. Ele é sócio com mais de 10% nas 4 CNPJs, mas o somatório do faturamento do ano base desses 4 CNPJ não ultrapassou 4.800.000, também não terá tributação. Se ultrapassar, terá a tributação nos 4 CNPJs. Então, é só nos 4 terá. 5. Cujo sócio titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, também desde que a receita bruta global ultrapasse 4 bilhões. O que nós estamos vendo aqui? Que as limitações no capital, no faturamento. Se não ultrapassou 4.800.000 e pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional, não sofrerá a tributação de 15% na distribuição dos lucros. Pode ter quantos CNPJ tiver, desde que esses CNPJ somados não ultrapassem os 4.800.000 no ano base. Constituída sob a forma de... Agora, essas aqui é diferente, pessoal. Não interessa o faturamento. Se a empresa for constituída sob a forma de cooperativa, que não seja cooperativa de consumo, independente do faturamento, se for distribuído algum lucro, que pode ser nas cooperativas, pode ser distribuído lucro,
aos cooperados, se for distribuído, esse lucro é tributado em 15%. E participa do capital social de outra pessoa jurídica. Conforme a gente viu no início, é a reciprocidade. Se duas pessoas jurídicas participam do capital social entre si, então a distribuição de seu lucro, independente do seu faturamento, será tributada em 15%. Vejam vocês que eu estou falando aqui, não é o CPF sendo sócio de mais de um CNPJ. São CNPJ sendo sócio de CNPJ. Então, se o CNPJ for sócio de CNPJ, é tributado na distribuição do lucro da pessoa jurídica para a pessoa jurídica. Oitavo, aí sim, isso aí independente do faturamento, esse oitavo aí. Quem exerce atividade, porque não é pelo faturamento, é pela atividade. Quem exerce atividade de banco comercial, banco de investimento e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, de financiamento e investimento de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados, de capitalização ou de previdência complementar. Então, essas atividades aí, independente do faturamento, ao distribuir o lucro, tem a tributação dos 15%. O 9, resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica que tenha ocorrido nos 5 anos anteriores. Então, houve um desmembramento, uma cisão, uma divisão da empresa, nos últimos, eles têm que manter a tributação do repasse do lucro com os 15% retido da fonte. As empresas constituíram sob a forma de sociedade por ações, independente do faturamento, também na distribuição do lucro, deverá sofrer a tributação dos 15%. E cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Esse inciso 11 aí, quer só dizer que eu estou falando aqui do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. Esse inciso 11 aí é exatamente para que uma pessoa coloque a mulher, ou coloque o filho, ou coloque o cunhado, numa empresa prestadora de serviço, para poder fugir da tributação, e na hora que houver esse pagamento para essas pessoas aí, então, para fugir dessa tributação que você faz isso, a lei traz a obrigatoriedade da tributação. Dizendo para vocês, isso ainda é um projeto de lei que está no Senado Federal para ser aprovado, para entrar em vigor no dia 1º de janeiro do próximo ano, 1º de janeiro de 2022. Então, Juliano, são aqueles incisos que você pediu para que nós comentássemos, e nós mostramos aqui o seguinte: não tem essa questão de ser locação, não tem questão de você alugar carro, isso não interessa. O que interessa são essas exceções, essas 11 exceções que nós estamos mostrando aí, e no final da história poderá ficar somente 3 exceções. Quais são as 3 exceções? A resultante da cisão, as sociedades por ações e dessa vinculação de parentesco ou de subordinação entre os participantes. Tem mais um aqui, que é esse 8º também, essa atividade de banco comercial e a tributação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, participação no capital social. Então, seriam 5, independente do faturamento, haverá a tributação no momento da distribuição do lucro. E o assunto seguinte, a reforma tributária. A reforma tributária que vai tramitar é a PEC 110. Aliás, está tramitando a PEC 110. O senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, ele é o relator, foi o presidente daquela comissão mista, e agora ele permanece relator da PEC 110 de 2019. O último local foi agora no dia 17 de agosto de 2021, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O relator permanece ele, o senador Roberto Rocha. Ele prometeu o relatório para esta semana, mais tardar a próxima semana. E por que esse relatório vai sair? Porque ele fez um acordo com o Concefaz, ou seja, com todos os secretários de Fazenda, para trabalharem a reforma tributária. Possivelmente,
Os tributos federais vão sair do bojo da PEC 110, porque está tramitando na Câmara Federal, primeiro está tramitando na Câmara Federal a CBS, que acaba com o PIS e a COFINS. E nesse PEC que nós comentamos agora, o imposto de renda. Então, já que está sendo alterado o imposto de renda, depois o imposto de renda e a CBS serão aglutinados à PEC 110 na forma que estão sendo aprovados em lei complementar e em lei ordinária. Se assim for feito, então ele vai só inserir. Qual é o trabalho, então, que ficaria da PEC 110? Ficaria para o ICMS e para o ISS, com a criação de um comitê gestor formado por representante dos municípios e representante dos estados. E, mais ainda, o fundo que os estados estavam querendo, que era a maior objeção da Receita Federal, esse fundo será feito por parte do ICMS. Então, uma parte do ICMS que passará a ser IBS será destinada a um fundo. Esse fundo servirá para socorrer os estados que perderem receita em um certo momento. O Estado ou o Distrito Federal. Então, o fundo será feito com uma parcela do próprio ICMS com o nome de IBS. Feito esse acordo que já foi firmado, a União não tem mais que se intrometer na questão da reforma tributária. Então, à primeira vista, a União não participará da reforma tributária, fará a sua CBS e fará o seu imposto de renda. E os estados e municípios farão reforma tributária, porque tem que alterar a Constituição Federal, acabando com o ICMS e o ISS e criando o IBS. Então, é essa hoje a situação da nossa reforma tributária em discussão. Eu não estava nem no mute aqui. Doutor, está me batendo aqui a diferença que vai dar no que está sendo lidado na Câmara e na proposta do próprio governo, lidando com os impostos federais, né, imposto de renda. E está me parecendo que vai ter um conflito, vai ter um encontro, pelo menos um choque de redação das coisas todas que estão na 210. Né, 110. Desculpa, a 110 do Senado, que está no Senado, né, que é do Halden, e com as coisas que estão na Câmara. Então, eu não sei se você conseguiu já filtrar algumas diferenças que uma coisa está propondo, a outra está propondo, e desse bolo, o que você consegue enxergar, o que vai vencer? Todaval, é o seguinte, qual foi o pacto firmado entre o relator, o Concefaz, o presidente do Senado e o presidente da Câmara? O presidente da Câmara aprova, a Câmara aprova inicialmente as medidas que não alteram a Constituição Federal, quais sejam imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Então, um já passou pela Câmara, já está no Senado, que é esse que nós falamos do projeto de lei 2337. O projeto de lei anterior, que está com a CBS, porque embora tenha sido apresentado primeiro e ficou para trás? Porque teve que negociar bastante, porque a complexidade do PIS e da COFINS é semelhante à complexidade do ICMS, né? Porque são não cumulativos, aquele negócio todo muito complexo. Razão por que eles estão estudando um meio termo, ou seja, uma criação da CBS em 12% ou 10% para quem está indo no lucro real e a criação da CBS em torno de 4% para as prestadoras de serviço e as empresas que estão no lucro presumido. E mais uma outra forma de tributação para as empresas que estão no Simples Nacional. Então, seriam 3 etapas de tributação. Entraria em vigor imediato em 2022, quando a PEC 110 virar EC, né, virar emenda constitucional, ela levará consigo tanto o PL do imposto de renda como o PL como o PL do PIS e da COFINS, chamada de CBS, e incorporarão a Constituição Federal com essas denominações. O texto vai ter que ser adequado ao texto da PEC.
Então, inicialmente terá um conflito, mas lá para frente, para que haja incorporação, aí haverá o consenso. A questão é a seguinte: por que não caminham juntos? Porque o Estado e o município não se unem com a União e vice-versa. Os interesses são distintos, é tanto que os estados estão achando muito ruim essa proposta da PL 2337, que realmente, ao aumentar alguma contribuição, principalmente quando muda a tributação da contribuição social sobre o lucro, e reduz o imposto de renda da pessoa jurídica, diminui a receita dos estados e, por conseguinte, também dos municípios, dos fundos de participação. Mas há uma compensação com a criação de um outro tributo, conforme nós comentamos na segunda-feira passada, um outro tributo sobre a exploração de minerais, que é para fazer esta compensação. Então, respondendo em resumo, haverá conflito? Sim, porém, para um trabalho futuro de consensualidade. Mas uma coisa não vai atrapalhar a outra, porque os estados e municípios caminharão com a PEC 110 em cima do que for o tributo estadual e municipal. Enquanto isso, as leis ordinárias trabalham ao lado da União. Para lá na frente, quando a PEC perder o P e virar EC, aí haverá a incorporação através de uma negociação de texto. Tá bom, Isso é o que segue os obrigado. bastidores. É isso aí. Gente, a palavra está aí solta para vocês aí, das vossas dúvidas, aí aproveitar a presença do doutor Damasceno, aproveitar a nossa reunião. Doutor Fernando, se deseja comentar alguma coisa sobre a matéria? Nada a acrescentar, doutor Damasceno. Muito bem exposto pelo colega doutor Damasceno. Então, você segue com o relator. Brincando, Fernando. Com o relator, que o pessoal diz, não, com o relator, né? Cadê o Juliano? Juliano, sobre aquele tema do 2337 que você colocou, entendeu direitinho, que não tem nada a ver com aluguel? Isso, seria redundante elogiar a maneira didática como o senhor colocou, porque na outra reunião, para a gente que não é especialista, ficou um pouco de dificuldade, porque empresas do Simples, algumas atividades não são permitidas, mas dessa maneira, como o senhor fez a apresentação agora, ficou muito claro que a empresa com faturamento até 4 milhões e 800, ela poderá ser beneficiada pela isenção, desde que cumprido alguns requisitos, né? Sem muito entrar em detalhe qual é o ramo de atividade que ela exerce, a não ser a questão bancária. Então, acho que a apresentação está bastante didática e bastante esclarecedora, como de costume. Muito obrigado, Juliano. E é isso mesmo. Quando o Simples Nacional foi modificado mesmo, com a criação do BEI e de outras situações, eles retiraram a questão das atividades e deixaram basicamente a questão do faturamento como fator de possibilidade de adesão ao Simples Nacional. Com a exclusão daqueles 6 itens, que é pessoa jurídica por pessoa jurídica. E um fato muito importante que o empreendedor brasileiro precisa ter atenção e até evitar algumas situações que tem cometido sem a menor precisão, é que, como eu mostrei aí, você pode ter até 10 CNPJ ou mais. Se o faturamento desses 10 CNPJ não somar mais de 4 milhões e 800, você está no Simples, pode ficar no Simples Nacional. Então, o que acontece é que muitas vezes vai pegar e bota um CNPJ em nome de um parente, outro, e o faturamento é pequeno. O faturamento não chega a 4 milhões, então não precisa disso aí para poder você estar no Simples Nacional. A lei trouxe essa benesse para você disseminar diversos CNPJ, diversas empresas com atividades diferentes, sem precisar fazer um só CNPJ. E você mesmo ser o empresário que capitaliza essas empresas e não sair do Simples Nacional se o faturamento ficar nos 4 milhões e 800 mil reais. Obviamente que não é isso que o Vanduí quer. O Vanduí quer que, quando passa os 4 milhões e 800, continue no Simples, né, Vanduí? Mas não é possível, né? Porque aí complicaria. Pessoal, nós falamos no início do PLP 05, que é a questão dos incentivos relativo ao ICMS. Foi aprovada a PEC 109, a PEC, aliás, o número dela eu nem recordo, mas que virou a emenda constitucional número 109 do dia 15 de março passado, 15 de março agora.
que veio alterar a lei em diversas situações para as questões do socorro emergencial. E ficou estabelecido a criação de alguns incentivos, Bolsa Família, Casa Verde e Amarelo, essas benesses que o governo passa para as categorias menos favorecidas, mas tem que tirar de algum lugar. Então, a emenda constitucional estabeleceu que é preciso haver uma redução nos incentivos fiscais, no que diz respeito aos tributos federais. E, com isso, o governo federal mandou para a Câmara Federal o PL 3203 de 2021. Esse PL dá um escalonamento de redução de incentivos fiscais. Só para vocês terem ideia, eu vou ler essa matéria aqui, que é bem curtinha, mas dá para vocês captarem a repercussão disso. Projeto de lei, a redução de 30% do RPJ para reinvestimento em projetos de desenvolvimento regional do Nordeste não será renovado em 2024. Então, nós temos hoje o seguinte, a empresa ela pode pegar as empresas que estão no Nordeste, elas podem, cada região tem um incentivo diferente. Então, vamos ver, a região Centro-Oeste tem incentivo para o segmento de revenda de veículos, etc. A Sudeste tem outro incentivo, e assim por diante. A do Nordeste, as empresas sediadas no Nordeste, elas poderão tirar 30% do imposto a pagar, depositar no Banco do Nordeste e tomar para aplicação no crescimento empresarial, no reinvestimento empresarial. Então, normalmente, isso vai para as indústrias, cria o FDI, Fundo de Desenvolvimento Industrial, né? É essa verba. Essa verba é o seguinte, eles estavam renovando, foi criada há muitos anos, e foi logo quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988. Não, isso é de 1989, 1990, por aí assim. Vem valendo. Então, a cada 10 anos, analisa essa situação e ela é renovada. O que aconteceu é que ela foi renovada agora somente por 5 anos. No atual governo, ela só foi renovada por 5 anos. Então, no dia 31 de dezembro de 2023, já foi dito que não renova. Então, a lei é para dizer isso, não se renova mais. Então, esse capital que vai para o Banco do Nordeste, para ele financiar os empreendedores nordestinos, esse capital vai acabar. E nisso vai trazer uma redução para os estados do Nordeste de 127 milhões por ano, para reinvestimento nas empresas nordestinas. Então, só para vocês acompanharem, eu estou deixando isso aqui só como ano passando, mas é uma lei que nós precisamos analisar com certo carinho para ver a sua repercussão de forma inundente, e eu atrairei com maiores detalhes no nosso próximo encontro. Só para vocês ficarem sabendo que esse projeto de lei foi remetido agora para o Congresso Nacional e está lá. Enquanto nós caminhamos na busca de algum incentivo, essa daqui tira os incentivos. Então, é como mais ou menos a questão do imposto de renda. Tira do canto e põe no outro. Mas não há concessão, não há benesse, porque sempre alguém vai pagar por alguém. Então, quando você pensa na reforma tributária, não pense em redução da carga tributária. Pense em trabalhar para que haja a redução da burocracia tributária, né? Para você trabalhar menos e se dedicar mais ao seu negócio. Mas pensar que vai haver redução de carga tributária, não haverá. É tanto que a CBS, como eu falei, não passou ainda, porque para todos os anos que se analisa, ela aumenta a carga tributária. E o denominador comum não se chegou ainda, o que está sendo feito na Câmara Federal. Há uma promessa, e agora no mês de outubro, feita pelo presidente Arthur Lira, de que esse projeto andará agora no mês de outubro. E o consenso é aquilo que eu falei para vocês. São 3 tributações, em torno de 12% ou 10% para as empresas do lucro real, 4% para as empresas do lucro presumido e prestadores de serviço, e diferenciado para os do Simples Nacional, que permanecem como hoje estão. Em resumo, é isso que nós tínhamos para trazer para debater com os senhores e senhoras e senhoritas hoje. Está à disposição o debate. Pois não, Juliano? Só aproveitando agora o final da reunião, dizer que na quinta-feira, dia 23, 17 horas, a ABAD está fazendo uma live, o convite já está circulando, sobre alguns temas
e um deles é o PLP 05, que não poderia deixar de ser, mas existem alguns outros temas que estão sendo debatidos. Então, isso está aberto para contadores, é um trabalho que está se pensando em desenvolver, ou seja, um produto onde a entidade possa estar conversando diretamente com os profissionais. Então, a gente deixa esse convite aí e que seja estendido isso. Não é um convite, não é um evento fechado como um fórum como esse que nós fazemos, que são discussões mais aprofundadas, e sim apresentações mais abrangentes, incluindo os empresários, os profissionais da área tributária, da área trabalhista, ou seja, a ideia é que isso seja uma prestação de serviço constante da entidade junto com suas afiliadas para os seus associados. Então, a primeira edição vai ser agora nessa quinta-feira e eu estou tomando a liberdade de estender esse convite a todos para que a gente tenha uma boa frequência no dia 23, no final da tarde, às 17 horas. Então, a palavra está aí, as ordens para vocês, se quiserem debater, conversar, tirar algumas dúvidas com o doutor Damasceno. Acho que a gente foi bem hoje, a gente lidou bem. Se vocês têm mais alguma coisa para colocar, muito bom. Nós somos 18 horas, nosso horário. Se não tem, eu agradeço a presença de vocês todos e agradeço ao Damasceno, o esforço dele com tudo isso. E só registrar uma curiosidade, eu estou em Sorocaba e aqui está claro, eu estou vendo o Juliano no carro dele, lá já está escuro. O tanto que ele está mais para a direita, né? Mais para leste do que São Paulo. Aqui ainda está claro, em Sorocaba. E lá, pelo carro dele, está escuro. É só uma curiosidade aí das 18 horas de hoje. É isso aí, pessoal. Muito bem, acho que reinando o silêncio, né, Sadal? Boa tarde a todos, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Saúde e paz, ótima semana. Valendo, para todos nós. Boa semana para todos. Até segunda, se Deus Tudo quiser. bem a todos. Até mais. Boa noite. Boa tarde.